de Covid-19, promovido pela Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares, ABDAN, com o apoio do SEBRAE e da Eletronuclear. O palestrante convidado será o presidente da Eletronuclear, Leonan Guimarães. A moderação será realizada pelo presidente da ABDAN, Celso Cunha, ao qual passo a palavra nesse momento para que dê início ao evento. Bom dia a todos os amigos, a todos os colaboradores da ABDAN. Gostaria de fazer uma menção especial, agradecer a presença do almirante Olsen, almirante Esquadra, que está conosco aqui nesse momento, e agradecendo a ele, agradeço a todos os outros presentes. O PDE 2029, né, sinalizou para a conclusão das obras de Angra 3 em 2026, né, bem como sinalizou também com a possibilidade de novos empreendimentos. Não só essa expectativa, mas também operar e manter as usinas existentes, certamente poderão gerar um manancial de oportunidades para sua empresa. Mas o que podemos esperar neste cenário de pandemia? A ABDAN promoverá uma série de webinars dentro dos preparativos da Nuclear Trade and Technology Exchange, evento previsto para acontecer em abril de 2021, e nesta convida o Dr. Leonan Guimarães, presidente da Eletronuclear, para trazer suas perspectivas sobre o cenário de Covid e as oportunidades de negócio com a criação de novos empreendimentos e com a expansão de vida de Angra 1, Angra 2, bem como a operação e manutenção das usinas existentes. Doutor Leonan, lhe passo a palavra. Bom dia a todos, agradeço a presença, o interesse de todos em participar aqui desse bate-papo, né, que é muito mais um bate-papo do que outra coisa, né, onde a gente vai tentar compartilhar com vocês algumas perspectivas de futuro que nós vemos para a empresa. Mas antes de dar início a esse bate-papo, eu pediria a todos que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio em homenagem aos 16 mil brasileiros mortos pela Covid e a solidariedade às suas famílias. E eu represento esses 16 milhões de brasileiros pelo Marcelo Silva, mergulhador da Brasil Sub, prestador de serviços aqui na Central Almirante Álvaro Alberto, falecido no dia 12 de maio. Bom, senhores, homenageado essas pessoas, vamos ao nosso tema de hoje, né? Na verdade, o que a gente pretendia falar é apresentar as perspectivas da empresa, visões de curto e médio prazo, e fazer um link com as atividades, os interesses da cadeia produtiva associada à operação e à construção de usinas. Primeiro, é sempre bom a gente lembrar, com muito orgulho, né? Eu acho que é motivo de orgulho a todos os brasileiros, né? Que o Brasil vem se mantendo consistentemente, nos 3 últimos anos, como o 7º parque nuclear nacional mais produtivo, né? E nós, com muito orgulho, no ano de 2019, Angra 1 bateu seu recorde de produção e foi uma das usinas de melhor desempenho no mundo, com 98,62% de fator de disponibilidade de energia, parâmetro avaliado pela Agência Internacional de Energia Atômica. E isso dentro de um conjunto de cerca de 450 reatores em operação no mundo, em mais de 30 países. O papel da geração nuclear no mundo é bastante importante na medida que ela garante 10% do total de eletricidade consumida no mundo e pela humanidade. O peso de cada país é muito variável, chega a valores bem altos, no caso da França, e aqui no Brasil nós temos alguma coisa da ordem de 2,5% a 3%, dependendo do ano, né?
Mas que a gente fala sempre da França, mas a gente observa que existem países também com uma grande contribuição da energia nuclear, tal como os países da Europa do Leste, como a Hungria, a Eslováquia, a Ucrânia. São países que têm uma contribuição significativa, e no próprio Estados Unidos, que é onde se encontra o maior parque gerador, essa contribuição chega aos 20% da eletricidade gerada no país. A geração elétrica nuclear teve um baque aí em 2011, evidentemente, devido ao desligamento do parque japonês devido ao acidente de Fukushima, mas, como vocês podem ver pelo gráfico, vem se recuperando de uma forma consistente. E essa geração corresponde a cerca de 2.500 terawatt-hora ano. Né? Só para ter uma noção do tamanho econômico dessa indústria, né? Nós estamos falando, esses 2.500 terawatt-hora, eles geram, na ponta da cadeia produtiva, ou seja, na venda da eletricidade, algo em torno de 300 bilhões de dólares a nível mundial. E aqui no Brasil, a nossa geração é da ordem de 15 terawatts-hora, e a receita também da venda dessa energia monta cerca de 3,5 bilhões de reais. A performance operacional da eletronuclear vem sendo destacada pela imprensa, né? Principalmente em relação ao aumento da geração de energia. Quer dizer, nós somos uma empresa, uma sociedade de economia mista, onde a Eletrobras é a controladora. Os nossos ativos em operação são a Angra 1, com a potência instalada de 640 megawatts, e a Angra 2, com 1.350 megawatts, e o ativo em construção, que é a Angra 3, que nós vamos falar sobre isso na sequência, de 1.405 megawatts. Os indicadores econômico-financeiros da eletronuclear, se extrapolados ou retirados ou expurgados, vamos chamar assim, os problemas associados à paralisação de obra de Angra 3 são extremamente saudáveis. É uma empresa que daria um lucro significativo consistentemente, mas ela vem sendo bastante prejudicada pelos efeitos do ponto de vista econômico-financeiro trazidos pela paralisação das obras de Angra 1. Também se observa, né, um consistente aumento nas receitas fixas da empresa nos últimos anos, né? De uma forma consistente também. Tem sido promovido uma evolução significativa do quadro pessoal, com uma redução bastante acentuada de um quadro que em 2013 era de 2.500 funcionários e chega em 2020 com cerca de 1.600. A eletronuclear ela tem o que ela chama dos top 10, ou seja, são as suas 10 maiores prioridades na sua gestão. A primeira delas é o fortalecimento da cultura de segurança na empresa. A segunda, não menos importante, evidentemente, é a melhoria contínua da segurança e desempenho de Angra 1 e 2, seguida da conclusão da unidade de armazenamento a seco de combustível usado, a UAS, a extensão de vida de Angra 1, a preservação das estruturas materiais e componentes do empreendimento Angra 3, a conclusão propriamente dita de Angra 3, a busca pelo aumento da aceitação pública da energia nuclear no país, a implementação do orçamento base zero, a consolidação da gestão do conhecimento e o fortalecimento da governança corporativa. Nós vamos falar sobre alguns desses top 10, pelo menos os top 5 a gente vai falar sobre eles. Bom, a busca pela melhoria contínua da segurança e desempenho estão intimamente associados, porque o excelente desempenho operacional é um sintoma da operação com segurança. Ou seja, a usina segura é aquela que tem um bom desempenho. Uma usina com bom desempenho dificilmente operará nos melhores padrões de segurança requeridos. A eletronuclear vende a sua energia, até 2012, vendia a sua energia diretamente a Furnas, que era encarregada de comercializá-la. A partir de 2013, essa energia passou a ser comercializada num regime de cotas entre todas as distribuidoras do mercado regulado, do ambiente de mercado regulado de energia elétrica no país. E nosso compromisso de entrega de energia de 1.572 megawatts médios, mas a gente pode observar que, ao longo desses anos,
consistentemente, as usinas vêm apresentando desvios positivos, ou seja, a geração superior àquela comprometida junto ao Operador Nacional do Sistema e à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, de forma que se gera recursos, receitas adicionais para esse desvio também de uma forma consistente. O fator de capacidade das usinas brasileiras, no ano apurados, ele tem uma posição bastante destaque quando se compara com o fator de capacidade das usinas da OCDE, da não OCDE e a média mundial. Isso é feito graças a ter ações de segurança eficazes e eficientes. E a nossa política de gestão integrada de segurança, preservando prioridade, presença, responsabilidade, treinamento, prevenção, comunicação e melhoria contínua. A nossa central ela é fiscalizada e controlada por diversos órgãos nacionais e internacionais, dos quais os dois principais órgãos são os órgãos nacionais, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Também somos fiscalizados pelo Instituto de Resseguros do Brasil, na medida que as nossas instalações são devidamente seguradas. Também recebemos missões periódicas de verificação da Agência Internacional de Energia Atômica e também da Associação Mundial dos Operadores Nucleares, que realizam missões periódicas, não só do ponto de vista de segurança operacional, mas também do impacto das ações corporativas sobre a segurança operacional. Um fato bastante relevante e importantíssimo para a garantia da segurança das instalações. Bom, vamos falar do primeiro empreendimento, do primeiro um dos top 10, o terceiro top 10, que é a implementação da armazenagem de combustível usado. Quer dizer, esse empreendimento garante a continuidade operacional da central após o ano de 2021. Porque o combustível usado pelas usinas é armazenado no interior das próprias usinas, em piscinas de estocagem. A capacidade atual dessas piscinas ela é suficiente para o combustível usado até 2021, criando a necessidade de ampliar a capacidade de estocagem de combustível usado. Essa é uma visão conceitual do empreendimento UAS, que encontra-se em andamento. Na realidade, os elementos combustíveis usados são armazenados em canistras, que, por sua vez, são colocados em contenedores de transporte, que depois são transferidos para os overpacks. Vocês vão ver já esses equipamentos na sua escala real. Essa é uma visão da situação atual da UAS, onde se está numa fase iniciando-se a concretagem da laje principal da estocagem dos chamados overpacks de combustível usado. E a concretagem das outras áreas de guarita e de almoxarifado já se encontra em andamento, já em estado avançado. A Eletronuclear também já recebeu parte dos overpacks, essa é uma foto desses overpacks em estocagem atualmente, e receberá, ainda no futuro próximo, os equipamentos para o transporte desses overpacks, das usinas até a estocagem de combustível, a laje de estocagem, a instalação. Essa é uma imagem desse carrinho de transporte que faz a movimentação dos overpacks. O quarto top 10, né, é a extensão da vida útil de Angra 1. Né? Angra 1 entrou em operação comercial em 1985 e completará a sua vida útil licenciada de 40 anos em 2024. Porém, Angra 1 é uma senhora muito enxuta, que ainda tem muita vida pela frente, mas nós precisamos demonstrar isso de forma cabal às autoridades de segurança, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e fazer os investimentos necessários para garantir essa operação segura por mais 20 anos, ou seja, até 2044. Lembrando que existem mais de quase 100 usinas, cerca de 90 usinas americanas que já foram concedidas a extensão de vida útil por esses 20 anos adicionais. Algumas, recentemente, foi concedido a extensão de vida por mais 40 anos, ou seja, por 80 anos, para 2 usinas nos Estados Unidos.
ou seja, é um procedimento bastante usual, conhecido, técnicas bastante conhecidas e implementadas efetivamente em usinas ao longo do mundo, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. O requerimento de solicitação de renovação da licença de Angra 1 foi protocolado na Comissão Nacional de Energia Nuclear dia 29 de outubro do ano passado, cumprindo rigorosamente o compromisso que foi assumido anteriormente com o nosso órgão regulador. Recentemente, né, na semana passada, foi entregue a primeira revisão desse protocolo, onde se complementou alguns aspectos que não tinham sido abordados nesse primeiro requerimento, na chamada License Renewal Application, o LRA. Quer dizer, em paralelo a isso, a Comissão Nacional de Energia Nuclear vem fazendo suas reavaliações periódicas de segurança e ela vai realizar em 2023 a terceira reavaliação periódica de segurança, que vai ser focada exatamente na extensão da vida de Angra 1 por mais 20 anos. A regulamentação, ou seja, o quadro técnico regulatório que enquadra todas essas atividades, foi adotado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, foram adotadas regulamentações americanas que versam sobre o tema. Isso é aquela documentação que já foi várias vezes aplicada, testada e verificada a sua adequação e a segurança que se obtém após a aplicação o cumprimento desses requisitos. Né? Então, é dessa forma que o processo está se desenvolvendo aqui no Brasil, evidentemente, com os complementos e adaptações elaboradas pela nossa Comissão Nacional de Energia Nuclear. Evidentemente, também, né, para se fazer essa extensão de vida útil, são necessários investimentos. Né? Tendo em vista que a Angra 1 é um projeto da Westinghouse americana, né, já se entrou em contato, através do Departamento de Energia dos Estados Unidos, sobre a possibilidade de financiamento desses recursos, orçados da ordem de um pouco mais de R$1 bilhão, serem feitos pelo Banco de Exportação e Importação americano. E, com efeito, desde o ano passado, nós recebemos uma carta de interesse do banco e viemos negociando esse financiamento já há quase um ano, né? E estamos fechando, no curto espaço de tempo, aquilo que chama a primeira parcela do financiamento, chamado Engineer Multiplier Program, que é aquela parte que vai financiar a definição dos projetos de engenharia que serão efetivamente implementados. Se espera que esse financiamento seja fechado e a respectiva contratação ainda até o final desse mês, início do mês de junho, avançando de forma significativa o processo de extensão da vida útil de Angra 1. Mas, de fato, o Angra 1 vem sendo bem cuidada para ter sua vida estendida, não é de hoje. Não? A primeira grande atividade que implica diretamente na possibilidade de extensão de vida útil foi a substituição dos geradores de vapor de Angra 1, que ocorreram em 2009, né? Dado que o projeto original desse gerador de vapor se demonstrou inadequado e o novo projeto e novos equipamentos foram fabricados aqui no Brasil, pela Nuclep, e substituídos nesse período de 2009 em uma grande operação que garante a longa vida desses geradores de vapor compatível com a extensão de vida útil que nós estamos solicitando. Outra atividade importante foi a substituição do tampo do vaso do reator, ocorrida em 2013, dado que o projeto original também abordava penetrações de soldas nessa liga e eles foram substituídos por novos tampos na liga que se demonstrou a mais adequada. Também foi feita a substituição dos transformadores principais em 2017, uma grande operação feita, que se vê algumas ideias da chegada desses transformadores ao sítio aqui em Itaúna. O quarto top 4, né? O quarto top 10 é a retomada das obras de Angra 3. Como a gente tinha comentado anteriormente,
a Angra 3, a paralisação de Angra 3 traz severas consequências econômico-financeiras para a empresa, a parte de outras consequências que causam, como nós vamos ver, ligadas ao próprio sistema elétrico brasileiro. As obras de Angra 3 foram efetivamente iniciadas em junho de 2010. É fato que houve trabalhos anteriores feitos ainda no início da década de 80 de preparação do local, mas o marco zero da construção de Angra 3, convencionalmente é estabelecido para usinas nucleares, que se constitui esse marco zero, no primeiro lançamento de concreto na laje do prédio do reator. Isso ocorreu em junho de 2010. Por uma série de fatores de natureza econômico-financeira e também pela constatação da ocorrência de fraudes em várias licitações e contratos, e todos já conhecem bem o tema ligado à Lava Jato, em 2015 essas obras foram paralisadas. E até 2018 se conseguiu, ao longo do tempo, retomar a discussão do tema através do CNPE. Quer dizer, existe hoje um compromisso do governo, que Angra 3 tem recebido amplo apoio do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, incluindo Angra 3 no programa de parceria de investimentos, do PPI. A importância de Angra 3 para o Sistema Interligado Nacional é muito bem abordada pelo operador nacional do sistema. E a sua importância passa pela sua característica de alta disponibilidade e confiabilidade, a sua elevada produção energética, a proximidade dos centros de consumo e a segurança energética que essa energia firme proporciona ao sistema, tendo uma importância muito grande em termos de prestação de serviços ancilares ao sistema, como regulação de frequência, através da inércia elétrica que ela possibilita justamente nos centros, muito próximos dos centros de carga. Quer dizer, a interrupção das obras se deu em meados de 2015, onde se alcançava um progresso físico da ordem de 62%. A situação atual, desse ponto de vista da paralisação, é a proteção das estruturas civis já edificadas, a preservação de componentes e materiais já adquiridos e estudos para o reinício da construção. Note-se que essa preservação, tanto das estruturas civis como dos materiais, implicam em gastos que, em última instância, são gastos improdutivos, né? Impossíveis de serem recuperados ao longo do tempo. A empresa, né, possui um saldo devedor bastante grande referente a dívidas contraídas para a construção de Angra 3 e existe uma projeção de custo para concluir a usina de 14,5 bilhões a investir, né? Esse custo de 14,5 bilhões ele é dividido a maior parte dele está associada à montagem eletromecânica, né? Mas também ainda à conclusão dos suprimentos importados, a construção civil e a engenharia estrangeira e nacional e os suprimentos nacionais. A tarifa de energia elétrica de Angra 3, a tarifa de referência, foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Pesquisa Energética ao final de 2018. Esse tema sempre causa alguma polêmica, né? Mas o que a gente busca demonstrar é que o valor estabelecido pelo Conselho Nacional de Política Energética ele é plenamente coerente com empreendimentos nucleares em construção hoje no mundo, como é o caso da usina de Hinkley Point C na Inglaterra e a usina de Akuyu na Turquia, que tem valores bem próximos a esses valores que foram considerados como referência para o futuro valor de contratação da energia de Angra 3. Então, a partir do estabelecimento desse valor, desse nova tarifa de referência, foi possível reencontrar o equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento, né? Ou seja, o CNPE, em meados de 2018, solicitou
o estudo de medida de viabilização, que foi objeto de um relatório por um grupo multidisciplinar envolvendo vários ministérios, recomendou adotar como referência esse preço, que torna o empreendimento passível de reequilíbrio econômico-financeiro, e encaminhou, remeteu à PPI a definição do modelo de atração de um eventual parceiro internacional que fizesse a parceria de investimentos para a conclusão da obra. Quer dizer, o presidente emitiu um decreto que incluiu o Angra 3 no programa de parceria de investimento em julho de 2019, e o Ministério de Minas e Energia, através de uma portaria, estabeleceu um comitê interministerial para conduzir o processo de governança do projeto de Angra 3 no âmbito da PPI. Esse grupo interministerial tem representantes de diversos ministérios e cabe a ele acompanhar a evolução das atividades do projeto. A retomada do projeto, né, desse conceito, para isso, esse comitê interministerial determinou que fosse contratado uma consultoria, no caso o BNDES, para estabelecer um modelo de negócios a ser aplicado para o empreendimento Angra 3. Né? Esse contrato foi realizado, o modelo foi definido pelo BNDES, foi proposto pelo BNDES, esse modelo foi aprovado pelo Comitê Interministerial e iria, no passo seguinte, a aprovação do Conselho do Programa de Parceria para Investimentos, mas justamente isso iria acontecer no final de março e justamente num momento difícil onde passou-se as consequências da pandemia passaram a ser bastante sensíveis no Brasil. Então, essa aprovação está adiada, ainda sem uma data certa para que ela venha efetivamente a ocorrer. Esse é o passo a passo, né, desse caminho para chegar lá. Esse modelo foi entregue e validado, caberia o próximo passo, a aprovação desse modelo. Entretanto, existe uma necessidade muito grande de acelerar o caminho crítico do empreendimento para garantir a data de 2026 para início da operação comercial. Porque esses sucessivos percalços de cronograma de aprovações que vêm ocorrendo, e o último, por a razão bastante séria, né, da pandemia, eles impactam certamente no cronograma final lá do início da operação comercial. E a grande meta que nós temos é conseguir a entrada em operação comercial no ano de 2026. Então, isso chama o que nós temos chamado do plano de aceleração da linha crítica. Ou seja, se conseguir acelerar a linha crítica antes que o modelo de negócio definitivo com um parceiro internacional esteja plenamente estruturado. Ou seja, levado a uma situação como essa que nós vemos aqui, onde o edifício da contenção a esfera de contenção está no seu equador, fechar o edifício da contenção, que é o prédio mais complexo e de maior volume de trabalho a ser executado até 2023. Quer dizer, então, o que se busca atualmente é avançar sobre as obras civis de montagem eletromecânica com empresas contratadas pela Eletronuclear e mantendo aqueles fornecimentos considerados como críticos, né? De forma que a gente faça esse trabalho ainda esse ano, em 2020, para poder efetivamente assinar contratos de obra civil montagem eletromecânica no início do ano de 2021, para iniciar efetivamente a concretagem e montagem em outubro de 2021, respeitando a entrada em operação em novembro de 2026. E esse é o cronograma que nós trabalhamos e fazemos os nossos melhores esforços para avançar nessa direção. Evidentemente, né, Angra 3, um programa de retomada das obras de Angra 3, será desenvolvido através de um programa de compliance robusto, liderado pela Eletrobras, com a adoção sistemática de mecanismos de integridade, passando pelas etapas de planejamento, gestão preventiva
de riscos de fraude, gestão corporativa de riscos e monitoramento e fiscalização. Quer dizer, Angra 3, é sempre bom lembrar, né, quando a gente discute o tema da tarifa de referência, que Angra 3, ela em anos secos, né, ou seja, anos de carência de chuva e de nível de reservatórios, ela tem um papel fundamental, a sua entrada em operação reduz, como foi o caso dessa simulação feita referente ao ano de 2007, que foi um ano seco, ela gera uma economia quando se pensa em termos de custo do sistema como um todo, especialmente quando ela tem a possibilidade de deslocar da ordem de despacho e usinas térmicas mais caras. E, sem dúvida, a Angra 3 traz um número muito significativo de benefícios para a sociedade, em especial em termos de geração de empregos de emprego e renda, e o efeito no produto interno bruto do país, né? Em especial no momento onde a retomada da economia é um ponto crucial. O multiplicador do PIB, ou seja, para cada real que se investe na conclusão de Angra 3, ele se reflete, se multiplica em 2,27 quando se vê o impacto no PIB do país como um todo. Quando se vê no estado do Rio de Janeiro, esse multiplicador é da ordem de 1,58. Então, esse papel de Angra 3 na geração de emprego e renda e no processo de retomada do crescimento econômico do país, sem dúvida, ela tem uma perspectiva muito positiva, ainda mais que é uma grande obra que pode ser retomada em curto espaço de tempo, trazendo esses benefícios num horizonte bem mais próximo. Isso é uma visão artística da composição da central Almirante Álvaro Alberto após a conclusão de Angra 3. Um outro tema extremamente importante dentro dos top 10 é a segurança de abastecimento do combustível, né? Quer dizer, aqui o Brasil é uma das maiores reservas de urânio do mundo e domina a tecnologia para o seu processamento. Entretanto, a capacidade de produção industrial brasileira ainda é insuficiente para atender às necessidades. Ou seja, existe um grande esforço aí para materializar esse potencial, domínio tecnológico e abundância de reservas, para transformar isso efetivamente numa vantagem competitiva do país e na participação do país no mercado internacional de urânio. A logística de fornecimento de combustível nuclear é bastante complexa, né? E pelo fato de nós não termos capacidade de realizar todas as etapas na plena demanda de Angra 1 e 2, essa logística envolve agentes internacionais. E a INB, a Indústria Nuclear do Brasil, nossa co-irmã, nosso fornecedor de combustível, ela padece de dificuldade de gestão na medida que ela é uma empresa dependente do Tesouro. É uma empresa dependente e sofre uma série de restrições operacionais para a execução das suas atividades. E o combustível nuclear produzido pela INB, ele se encontra no quarto quartil a nível do mundo, mas, veja bem, ele a escala é muito pequena para se conseguir uma redução significativa no custo desse combustível. Para a condição operacional atual, esses preços são bastante razoáveis. Ou seja, existe uma margem de crescer a produção, a necessidade de crescer a produção, e a Angra 3 terá um papel importante nesse caso, de forma a reduzir os custos unitários de produção do combustível. O que eu chamo de 5+1, porque ele não consta como um dos top 10, mas ele é uma decorrência natural, né? É a expansão do parque nuclear brasileiro. Quer dizer, o Plano Nacional de Energia 2050, ele considera a opção nuclear como uma alternativa, né? Isso já foi considerado pela primeira vez lá no Plano Nacional de Energia 2030, onde previa o crescimento desse parque, no caso base, em 4 gigawatts, mas previa casos de 6 e casos de até 8. O Eletronuclear aguarda com grande otimismo a
a publicação do Plano Nacional de Energia 2050, onde o nuclear vem sendo classificado como uma das opções de expansão da oferta de energia elétrica nesse horizonte de tempo. Lembrando-se sempre que a energia nuclear contribui para o atendimento aos compromissos da COP21, é uma energia firme de operação na base, é uma energia limpa, que não gera gás de efeito estufa e tem um baixo custo de combustível, e o Brasil domina a tecnologia do ciclo de urânio e possui grandes reservas desse energético. Quando o governo lançou o Plano Nacional de Energia 2030, a Eletronuclear mergulhou em parceria com a COP da UFRJ no projeto de criar o Atlas Brasileiro de Sites Potenciais para Centrais Nucleares. Foram selecionadas 40 áreas e 8 locais foram pré-selecionados nas regiões Nordeste e Sudeste. Agora, tem que se reconhecer o grande desafio que é o risco de custo de construção. A indústria nuclear mundial mostra vários casos de custos que ultrapassam muito os custos inicialmente estimados, né? Esse gráfico é interessante na medida que ele apresenta, inclusive, o próprio efeito de aumento de custo de Angra 3. Mas a gente vai observar acontecendo esse fenômeno na usina de Flamanville, na França, em usina na Coreia, na Finlândia, na própria China, né? Então, esse é o grande desafio da nova construção de usina em qualquer lugar do mundo e aqui no Brasil também, com certeza. Quer dizer, nós podemos dizer que esses custos de construção, custo de investimento, nós estamos falando com uma ampla margem de variação, né? Mas a gente vê uma grande discrepância entre os custos praticados na Ásia com os custos praticados na Europa e na América do Norte. Ou seja, nós temos aí um amplo espaço para redução desses custos de capital, na medida que, efetivamente, esse custo vem sendo reduzido em outras regiões do mundo. Então, nós temos que aprender com essa experiência e, eventualmente, ter parcerias com empresas que atuam nesses mercados, no sentido de obter essas reduções de custo de capital, de custo inicial de construção. Esse aqui seria um indicativo, né, da composição dos custos de construção de uma nova usina, onde a gente percebe, né, os custos são dominados, aí, quase 50% dos custos envolvem a construção, a montagem eletromecânica da ilha nuclear, respondendo aí por 28%, e as obras civis e a preparação do local, com mais 20%. Fora os outros, contribuindo aí o projeto e a engenharia com 13%, 12%. Uma outra forma de ver esse breakdown é a partir da distinção entre os equipamentos, o material de construção, mão de obra e o gerenciamento de projeto, onde a gente vê, obviamente, que a parcela de maior peso associada à mão de obra a mão de obra de construção e montagem. Ou seja, também essa é uma área que se pode buscar reduções de custo significativa que responde pela maior fatia de custos associados. Bom, sobre isso, eu perdoo, essa transparência está em inglês, porque ela foi feita uma apresentação que eu fiz num evento internacional. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nos desafios, né, de construir novas usinas no Brasil e buscar aprender lições de outros países, né? E esses desafios passam por alguns aspectos muito importantes. Primeiro, a atitude pública, né? Tem a ver com a liderança do governo, a opinião pública a nível nacional, a opinião pública a nível local. E aí a gente ressalta um fato bastante interessante e importante, né? É que a aceitação pública da energia nuclear ela é maior nos locais onde essa energia nuclear está estabelecida. Isso é um fenômeno que ocorre em todo o mundo. Isso aí tem duas razões. A primeira razão é a percepção de benefício, ou seja, a pessoa que vive próxima da usina percebe o benefício que essa usina pode proporcionar. E também o efeito familiaridade, né? Quem mora, por exemplo, aqui em Angra,
passa por aqui todo dia, vê a usina, conhece as pessoas que trabalham, ela passa a ser uma coisa familiar, muito mais acessível, né, do que para uma pessoa que vive distante e só ouviu falar, em geral mal, sobre as usinas nucleares. Bom, o acidente de Fukushima, as lições aprendidas do acidente de Fukushima, a construção desse apoio público, né, a confiança, né, o entendimento dos riscos e a governança desses riscos e o benefício para as comunidades. Do ponto de vista de modelo de negócio, a comercialização da energia gerada é importantíssimo, o tipo de mercado ao qual essa energia vai ser canalizada, a propriedade das usinas, a combinação público-privado, nacional e internacional, e o financiamento, né? Em última análise, de onde é que vem o dinheiro para a construção, como a gente viu lá no início, né? Existem barreiras para levantar financiamento e buscar abordagens alternativas. Por exemplo, a parceria público-privada é uma dessas abordagens alternativas que vem sendo explorada. Um outro tema é a cadeia de suprimento e a capacitação do pessoal. Isso cria potenciais para gargalos e atrasos, né? Por outro lado, cria grandes oportunidades para os negócios aqui, por empresas brasileiras. E o importante é o desenvolvimento de competências técnicas. E, por último, a seleção da tecnologia de reatores água pressurizada, que foi uma escolha acertada que o Brasil fez ainda na década de 60, porque o Brasil escolheu desenvolver a linha de reatores, que é aquela que hoje é predominante no mundo. Então, a seleção dessa tecnologia tem que comparar aquela que está em operação, em construção, em projeto, primeira unidade do tipo, a enésima unidade do tipo, e dispositivos de segurança passivo versus ativo. Bom, essa é uma imagem que saiu na mídia há algum tempo atrás, sobre o potencial sítio de Itacuruba, em Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. Bom, eu acho que eu até me estourei um pouquinho o tempo, peço desculpas, a gente encerra aqui. E fico aberto a discussões, a debates, perguntas e opiniões, e qualquer sugestão será muito, muito bem-vinda. Muito obrigado. Parabéns, doutor Leonan. Sempre muito educativa, né, instrutiva as suas palestras, e agradeço aqui. Queria lembrar a todos os nossos participantes que as perguntas serão feitas através do chat, que está à direita de cada um, onde tem lá aqueles 3 pontinhos, só clicar ali, quem não sabe, e só abrir ali. Doutor Leonan, algumas perguntas já estão chegando aqui para a gente, o pessoal está curioso aqui, né? E a primeira, logo de cara, que o pessoal faz, eu achava que o pessoal ia perguntar outras coisas, quando o senhor imagina que o PPI vota o modelo de negócios? E, em consequência, junto com essa pergunta, o senhor acredita que isso vai impactar os prazos para a retomada das obras de Angra 3? Outra questão que apareceu também é que o PDE 2029 ele sinalizou por uma rota de caminhos para construir o futuro, que o senhor abordou aí, inclusive sobre a questão dos sites. Os estudos complementares para os sites já iniciaram? Depois a gente vai passando as outras perguntas à medida que vai aparecendo. Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Quando vai ser a aprovação do PPI, né? Realmente, o momento é bastante complexo, a gente vive um número muito grande de incertezas, né? Então é bastante difícil a gente fazer uma previsão nesse sentido. Mas, veja bem, a aprovação do PPI, dado que existe essa grande incerteza, né? A maneira de contornar esse problema é os passos que nós temos dado para a aceleração da linha crítica, né? Esses são passos que vêm sendo dados pela Eletrobras, nós em conjunto com a Eletrobras, evidentemente. Se as pessoas tiverem interesse, consultarem, é público, né? O PDNG, o Plano Diretor de Negócios do Grupo Eletrobras, né? Que foi lançado recentemente, né? É verdade que ele está em revisão para atualizá-lo em relação aos efeitos da Covid,
mas esse plano considera investimentos significativos da própria Eletrobras no empreendimento, né? Então, eu acho que essa percepção, essa vontade estratégica da Eletrobras investir no empreendimento é de suma importância e ela, de certa forma, mitiga as incertezas com relação a quando o PPI votaria ou decidiria acerca do modelo de negócio que foi proposto pelo BNDES, né? Eu acho que esse ponto, justamente o plano de aceleração da linha crítica, visa justamente manter a entrada em operação comercial em 2027. Então, em 2026, desculpa. Então, é bastante importante o cronograma nosso, ele ser implementado para garantir o cronograma lá na frente, em novembro de 26, né? Então, nesse sentido, a solução, a incerteza é grande com relação ao PPI, mas, por outro lado, a ação para mitigar tem avançado com bastante sucesso, né? Quanto ao PDE 2029, é fato que o PDE abriu, sinalizou um futuro de geração, sinalizou, de certa medida, que a geração elétrica nuclear tenha uma importância, seja considerada no Plano Nacional de Energia 2050. Ele fala na retomada do tema do estudo de locais, né? Realmente, como nós estávamos nos preparando para dar início a esse processo, né, nós fomos a isso, vamos dizer assim, esse planejamento foi atrasado também devido às ações que nós tivemos de tomar de prevenção da Covid-19. Mas essa é uma atividade que, muito em breve, nós esperamos poder retomá-la, né? O problema dessa atividade é estabelecer fontes de financiamento efetivo para essa atividade. Por exemplo, no caso de uma hidroelétrica, né, quem faz o estudo do aproveitamento hidroelétrico, investe nesse estudo, quando esse aproveitamento for efetivamente leiloado e for iniciado um projeto de implantação de uma usina hidrelétrica, aquele estudo é reembolsado, ou seja, é pago por quem teve a concessão de construir. No nosso caso, não existe esse mecanismo, né? Então, é de muita importância se estabelecer um mecanismo de como é remunerado, viria a ser remunerado esse tipo de estudo, que pese não ser grandes investimentos, mas são investimentos significativos, não são valores desprezíveis. Falando alguma coisa da ordem de alguma dezena de milhões de reais, né? Perfeito, doutor Leonardo. Duas outras perguntas. O cenário do Covid, né? A questão do câmbio, né, que tem subido profundamente, isso é uma preocupação muito forte nesse cenário para a conclusão de Angra 3. E mais duas perguntas. Uma delas falando, vou tentar juntar as duas, né, sobre o uso, se o senhor enxerga a possibilidade do uso de small reactor, né, no PNE 2050, que está sendo sinalizado a construção de até 10 megawatts aí. E junto com essa pergunta, tem uma outra aqui que eu acho que não está, vou tentar adequá-la, que fala sobre o cenário de complementariedade da nuclear e renováveis, né? Como é que o senhor enxerga isso nesses modelos futuro que tem? Vamos responder essas duas, que está chovendo perguntas. A primeira aqui. Pergunta também é a pergunta do milhão. Essa primeira pergunta do quanto também é a pergunta do milhão, né? É a pergunta que todos querem responder, né? Quer dizer, passada a crise, a pandemia, em que patamar o dólar a taxa de câmbio vai se estabilizar, né? Quer dizer, isso aí também é algo de elevada incerteza, porém eu acredito que uma certeza a gente pode ter, né? Ele não se estabilizará aos patamares tão elevados quanto ele tem atingido nessa situação que nós vivemos, que tipicamente ele atinge esses patamares por causa do nível de incerteza. Quanto mais se reduzir esse nível de incerteza, ou a percepção da incerteza, é uma tendência ao câmbio voltar a níveis mais comportados, vamos chamar assim, né? Mas realmente esse tema é bastante significativo
e isso tem um impacto muito severo no investimento para Angra 3, na medida em que cerca de 35% desses investimentos são investimentos a serem realizados basicamente, fundamentalmente em euro, né? Em moeda estrangeira, e 65% em moeda nacional. Ou seja, essas flutuações no câmbio têm sim um impacto importante no CAPEX para a conclusão de Angra 3, né? Então, a gente aguarda essa estabilização com muita expectativa, né? Na medida que isso sim impacta de forma bastante importante esses 35% que são despendidos basicamente em euro, mas em moeda estrangeira em geral. Sob o ponto de vista dos SMR, né? Eu acho que esse é um tema que tem um futuro bastante promissor, né? No mundo, né? Primeiro porque as pessoas do setor devem ter tomado conhecimento, né, de um grande relatório elaborado pelo Departamento de Energia americano, né, se tornou uma política industrial firme, com investimentos públicos, no desenvolvimento da nova indústria americana, e essa nova indústria nuclear americana passa, primeiro, pela garantia de suprimento de combustível, né, e preferencialmente por fontes nacionais deles, né, fontes americanas. E segundo, passa pelo desenvolvimento das tecnologias dos SMRs, não só dentro dos Estados Unidos, mas em especial para exportação. Bom, o tema SMR, aqui no Brasil, ele tem que ser visto dentro da sua melhor perspectiva, né? O Brasil tem um sistema elétrico com muito alto grau de integração, o que não é tão comum no resto do mundo, né? Essa integração, acho que a nível de integração semelhante ao nível de integração brasileiro só vai ser encontrado na Europa, em especial na Europa Ocidental. E então o fator SMR ele não é muito beneficiado, ele não é muito vantajoso num sistema com alto grau de interligação, na medida que há um sistema com alto grau de interligação, ele pode movimentar a eletricidade, transferir a eletricidade em grandes distâncias, né? De uma forma em grandes volumes. Isso, de certa forma, retira uma vantagem, ou diminui uma grande vantagem do SMR. Mas, por outro lado, né, os SMR eles têm uma aplicação muito clara e importante em redes que não são, em redes não integradas, em especial em redes isoladas, né? E lembrando aqui que o Brasil tem uma grande área que não é integrada ao sistema elétrico brasileiro, que é a Amazônia, né? Então, o papel dos SMR como sistemas alimentadores de sistemas isolados, e a gente aponta um caso bem atual e discutido, que é o caso de Roraima, né? Da dificuldade de interligação de Roraima ao sistema nacional, e a possibilidade de que se você tivesse uma geração local de grande porte em Roraima, seria interessante. Como em Roraima não há grandes aproveitamentos hidrelétricos, né? E você acaba caindo na necessidade de combustíveis fósseis, o que cria uma logística muito difícil e cara, né, de abastecimento, né? Uma solução tipo SMR poderia ser uma excelente solução para as cidades maiores da Amazônia mais afastadas que não estão interligadas ao sistema nacional. Então, o SMR no Brasil tem que ser visto por esses aspectos, né? No que tange aí a complementaridade nuclear e renovável, eu acho que sem dúvida, o futuro, a descarbonização da economia, que é uma meta que foi estabelecida, é verdade que essa discussão perdeu muito força nos últimos tempos devido à pandemia, mas a gente tem grandes esperanças que a pandemia passe e essa discussão volte. Eu acho que a energia nuclear, lado a lado com as energias renováveis, que são aquelas fontes livres de geração de gases de efeito estufa, tem um papel importantíssimo a desempenhar em todos os lugares do mundo, né? Cada um com a sua peculiaridade. Os países dominados pela geração a carvão, o nuclear tem um papel importante na substituição da energia de base, né? Aqui no Brasil, o papel do nuclear nessa descarbonização é firmar ou dar garantir energia de base
um cenário onde energias renováveis têm um papel cada vez maior, né? Não só a hidroelétrica, a tradicional hidroelétrica, que é o grande reservatório da eletricidade, a grande bateria, vamos chamar assim, da eletricidade gerada pelas novas renováveis, em especial a solar e eólica. Eu acredito que não existe futuro de descarbonização da economia. E quando a gente fala descarbonização, nós estamos falando em eletrificação, são inseparáveis, né? Eu acho que não existe um futuro descarbonizado e eletrificado que não passe por uma contribuição muito importante das renováveis e a energia nuclear complementando aquelas necessidades de geração de base. Perfeito, doutor Leonardo. Temos mais umas 40 perguntas aqui, eu vou tentar condensá-las, né? Esse é a missão, né? Bom, temos uma pergunta aqui sobre a questão do simulador de Angra 3, se a intenção da eletronuclear é de incluí-la no pacote de construção e montagem ou contratá-lo em separado, né? Uma outra questão aborda a questão da retração do consumo de energia elétrica, né? Que hoje está na ordem de 18%, e tem estudos já demonstrando que o patamar que se tinha antes só deve ser atingido lá próximo de 2023. Né? E aí pergunta se existe hipótese de Angra 3, o PDE 2029 está sendo revisitado em função disso, né? 40% somente do PDE, né? Ele não é contratado, então o que se tem de margem de manobra, se o senhor tem receio de que isso atrapalhe Angra 3. Né? Uma outra pergunta, que eu vou tentar juntar aqui várias outras, né? E eu tenho acompanhado de perto, né, as ações aí que a eletronuclear vem tomando em relação ao Covid, né? E parabéns aí a toda a equipe envolvida, né? E tanto que os níveis de produção da usina têm sido mantidos, né? Então, excelente. E aí, então, o pessoal está perguntando aqui o que a eletronuclear, né, tem feito em relação a isso e qual a sua preocupação, né, com o Covid para os próximos 3 meses. Que bom que botaram aqui 3 meses, não perguntaram para daqui a 1 ano. Né? Porque uma coisa a gente sabe, né? Que a gente entrou no Covid, mas como e quando sair a gente ainda não sabe, né? E por último aqui, eu acho que o senhor já respondeu na apresentação, 1 bilhão da Eletrobras, que declarou investir na obra de Angra 3, se isso é para a aceleração do caminho, da linha crítica, do caminho crítico aí, para as obras de Angra 3. Depois a gente volta com mais algumas. Começando de trás para frente, no caso desse bilhão da Eletrobras, que quem perguntou deve ter visto o PDNG, né, o Plano Diretor de Negócios da Eletrobras, que aloca cerca de 1 bilhão de investimentos em Angra 3, é exatamente o que nós chamamos de plano de aceleração da linha crítica, né? Se for observar o PDNG da Eletrobras, ele cobre 20 até 24, são 5 anos, né? E ele existe em alocação de recursos nesses 5 anos, ao longo do tempo, tem todo um cronograma previsto de alocação de recursos. Volto a dizer, é fato que esse PDNG encontra-se em revisão, devido a que ele foi elaborado pré-Covid, né? E o compromisso da Eletrobras é a conclusão dessa revisão ser feita no mês de junho. E aí a gente pode ter alguma alteração de valores, né? Mas eu pessoalmente não acredito que haja uma mudança da filosofia ou da decisão estratégica de dar esse apoio a esse programa de aceleração da linha crítica. Pode haver variação de valores, né? Mas a decisão estratégica eu acho que foi tomada de uma forma bastante clara pelo Conselho de Administração da Eletrobras. Né? Temos espaço, sim, para ajustar, dada a situação atual, né? Com relação ao simulador de Angra 3, né, esse é um tema bastante importante, faz parte da linha crítica. Né? O simulador de Angra 3, sem dúvida, é um dos itens da linha crítica a ser acelerado. Né?
E a decisão, até o momento, de retomada dessa atividade do simulador é um processo de licitação internacional para a contratação do simulador. Essa até o momento, mas esse assunto será retomado esse ano, com certeza, né? Mas para a gente garantir retomar efetivamente, a gente precisa de uma decisão de que recursos serão alocados, quais as fontes de recursos que nós teremos disponíveis para efetivamente botar em prática o programa de aceleração da linha crítica. Então, esse tema está, sim, na pauta e será tratado assim que se tiver efetivamente uma posição quanto aos recursos disponíveis para a sua efetiva contratação. Com relação à retração do consumo, né, sem dúvida, esse é um problema bastante sério, né? Mas eu acho que a gente, às vezes, tem que colocar isso na perspectiva correta, né? Essa retração do consumo, na época da crise de 2001, né, também houve uma retração significativa do consumo, né? Demorou-se muitos anos, vários anos, eu não me lembro exatamente quantos, né, para retomar o mesmo consumo anterior à crise de abastecimento, né, o chamado apagão, né, propriamente chamado de apagão. Mas isso é um fato histórico registrado, né? Porém, a gente esquece, às vezes, né, tem que levar um outro fato em consideração. Aquela crise levou a uma mudança da estruturação da abordagem da eficiência energética no país, né? Ou seja, houve inúmeras ações de melhoria da eficiência energética, de redução, de economia de energia, né? Que, passado o apagão, esses hábitos, essas práticas, essas estratégias, tanto a nível individual, residencial, familiar, como a nível industrial, elas permaneceram e tiveram o seu efeito ao longo do tempo. Então, por isso, talvez tenha demorado tanto a retornar aos níveis de consumo que existiam antes da crise, né? Nesse caso da Covid, essa redução tem sido feita basicamente pela redução do consumo, pela redução para desaceleração da atividade econômica. Ou seja, o tempo de retorno, vamos chamar assim, do consumo ao patamar anterior depende fortemente do processo em que a economia vai se reconstituir, né? E nós esperamos, né, que esse processo seja o mais rápido possível, né? Então, eu acho que esse efeito não deve ser considerado em médio e longo prazo. Quando a gente está falando PNE 2050, eu acho que esses efeitos teriam sido superados até lá e retornaria mais rápido do que se pode imaginar, às vezes, quando se faz comparações com a crise do apagão de 2001. Né? Quanto à Covid, né? Aqui, para o enfrentamento da Covid, a Eletronuclear tem 3 diretrizes fundamentais. A primeira diretriz é garantir a continuidade do suprimento de energia para o Sistema Elétrico Nacional. Essa é a nossa primeira e principal diretriz. Manter a operação das usinas é o que, como o Celso falou, nós temos tido grande sucesso nessa atividade. Inclusive, em breve, já estamos enfrentando o processo de uma parada de Angra 2, e nos preparando para executar essa parada, que será uma parada única, porque é uma parada feita dentro do contexto da Covid, algo que nós buscamos a experiência internacional e estamos implementando todas as medidas de proteção necessárias. A segunda diretriz é garantir a saúde dos nossos funcionários e de suas famílias, tá? Porque essa é fundamental. Sem um corpo funcional, minimizar o impacto da Covid no nosso corpo funcional e das famílias do corpo funcional é crucial para, inclusive, cumprir até o próprio objetivo de garantir a continuidade do suprimento de energia para o Sistema Elétrico Nacional. Então, nesse sentido, tem-se feito inúmeras ações de proteção aos funcionários que passam por higienização, testagem, ou seja, um rol bastante amplo de atividades que a gente estaria até disposto a um dia, se quiserem falar especificamente sobre isso, a gente entrar em mais detalhes, seria um enorme prazer. Eu não incluí nessa apresentação porque é um tema muito amplo, né? Eu propositalmente não incluí, mas estou aberto a gente discutir especificamente. E a terceira diretriz é dar todo o apoio e fazer tudo o que tiver ao alcance da empresa para apoiar, do ponto de vista socioeconômico e sanitário, as comunidades que habitam o nosso entorno, em especial o município de Angra dos Reis e Paraty.
Então, nós temos uma interação muito forte com as prefeituras, ambas as prefeituras, com as comunidades, e estamos buscando fazer o nosso melhor no sentido de dar apoio, volto a dizer, tanto do ponto de vista sanitário, como também do ponto de vista socioeconômico a essas comunidades que, em especial, nós temos comunidades carentes ao nosso entorno. Então, ele tem que ter um cuidado bem especial com essas comunidades que estão aqui em volta de nós. E muitas delas são residências de funcionários de serviço da empresa. E uma outra preocupação que a gente tem associado aos funcionários são as vilas residenciais. Nós temos 2 vilas residenciais, onde grande parte dos nossos funcionários daqui de Angra residem, e nós temos que ter cuidados especiais com essas vilas, evitando que os processos de contaminação se propaguem lá no seu interior. Então, um processo de higienização, controle de acesso, uso de máscaras, ou seja, todas aquelas medidas básicas vêm sendo implementadas na empresa para garantir essa saúde dos funcionários e de suas famílias. Perfeito, doutor Leonan. Eu vou juntar as perguntas finais, porque já estamos com quase 45 minutos além do tempo, e com a plateia toda aqui para escutar ainda, né? Chegamos ao pico de 103 pessoas participando, e estamos com 100 pessoas nesse momento ainda aqui. Então, para a gente fechar, temos 2 perguntas aqui que considero importantes. A Eletronuclear, né, todo o sistema Eletrobras, fez um plano de demissão voluntária, reduziu seus quadros, né, muita gente se aposentou durante esse período, né, e a empresa agora tem um desafio, né, não só, né, de fazer todas essas obras, todos esses projetos ao mesmo tempo, né? Como é que a empresa vai lidar com isso? Ela vai contratar uma empresa projetista? Ela vai contratar empresas orçamentistas? Como é que ela vai lidar com isso, tendo em vista que ela perdeu parte da sua equipe, né? Se aposentou ou o que seja, né? Como é que a empresa vislumbra lidar com isso? E, encerrando, tem uma pergunta final aqui, falando sobre como ganhar do gás natural, né? Em função de que isto é uma questão que vai crescer muito. Outras perguntas aos nossos ouvintes, que, por favor, encaminhem, depois serão respondidas por escritos, e vamos escutar aqui as respostas finais do doutor Leonan. Bom, sobre o tema da redução de quadros, né? Eu acho que realmente isso é um problema. Eu tenho uma transparência, um slide que nós mostramos que deu a redução dos quadros, né? E cabe aqui notar que a maior parte dessa redução foi feita justamente entre as pessoas que foram treinadas para projeto e construção de usinas, ainda dentro do escopo do Acordo Brasil-Alemanha. A área de engenharia foi a mais prejudicada nessa condição, né? Isso nos obriga a ter uma nova estratégia para abordar o tema de Angra 3. Né? Essa nova estratégia passa, primeiro, pela busca de um parceiro internacional com experiência em projeto e construção, né? Em que pese que a busca pelo parceiro ela é fundamentalmente na busca de parceiro de investimento, né? Mas não é só de investimento que se busca também parceiros tecnológicos que possam nos dar suporte e formar gente, novos profissionais no setor. Né? Essa condição, evidentemente, isso aí é uma ação que não dá resultado no curto prazo. No curto prazo, será necessário ter um apoio de engenharia do proprietário, né? bem forte, né? Passando por várias áreas, diferente de quando começou as obras de Angra 3. Lembrando, quando começou, a empresa tinha cerca de 2.300 funcionários, e hoje nós estamos com 1.700. Então, sem dúvida, a engenharia do proprietário vai acabar tendo que ser mais expandida em relação à retomada lá em 2009, 2010. Esse ponto. No tema de formação, tem uma experiência que nós temos feito, que esperamos que dê bastante bons resultados, que problema similar nós temos no caso da extensão de vida de Angra 1. Né?
A extensão de vida de Angra 1 exige um trabalho bastante forte na área de engenharia, né? E que nós também não temos condição dentro da casa. Então, para isso, nós temos uma parceria muito bem estabelecida com a Amazul. A Amazul, uma empresa ligada ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha, né? Que foi criada justamente para dar apoio tecnológico e de pessoal ao Programa Nuclear Brasileiro como um todo, não é só a Marinha e a atividade da Marinha no Ministério da Defesa. Então, nós estabelecemos um primeiro convênio de grande porte, que a Amazul tem nos apoiado, juntamente com a Fundação Pátria, também estabelecida lá no Centro Experimental de Aramar, na região de Iperó, e esse convênio nos permite ter mão de obra nova, com formação, mas gente nova, com formação, mas ainda sem experiência, e misturando equipes de experientes com jovens, de forma a formar e transferir conhecimento que garante não só a renovação da licença de cada um, também a sua operação ao longo desses próximos 20 anos que se seguirão depois de 2024. Então, uma experiência que tem dado bastante sucesso e esperamos que essa experiência possa vir a ser estendida para outras áreas, né? Não só para a extensão de vida de Angra 1, mas também para outras atividades, em especial atividades ligadas à Angra 3. No que tange também aí a disponibilidade de quadro de Angra 3, sem dúvida será necessário contratação do pessoal que vai operar Angra 3. Isso faz parte do cronograma, e isso está intimamente associado, o cronograma de contratação de pessoal, à implantação do simulador, lembrando que nós devemos ter equipes licenciadas, pelo menos antes da primeira carga de combustível da usina, né? Então, esse é um tema que faz parte do cronograma, essa admissão de funcionários para a operação efetiva de Angra 3, né? E para serviços de apoio também, de manutenção e de apoio administrativo, que a carga aumenta bastante na medida que você bota mais uma usina com as suas necessidades do dia a dia, né? Bom, e por último, a pergunta provocativa do gás natural. Veja bem, nós vivemos também na área dos hidrocarbonetos, né, uma situação bastante... os combustíveis fósseis, né, desculpe, melhor dito. Nós vivemos um momento também, um impacto da Covid e o impacto aí da guerra comercial estabelecida entre os grandes produtores, a OPEP, né? Então, existem grandes incertezas quais são os preços que esses combustíveis fósseis se estabilizarão no futuro, né? Uma incerteza tão grande quanto a incerteza do câmbio, né? Então, vai depender muito de como isso vai se comportar. Porém, independente do que seja, gás natural é gerador de gás de efeito estufa. Gera menos, mas é um produto, o gerador de gás de efeito estufa. Então, nessa condição, o gás natural, para operar na base, não parece ser uma grande solução para uma descarbonização da economia e a eletrificação associada, como nós falamos. Usar gás natural para gerar na base vai na contramão da descarbonização. Agora, usar gás natural para operar em pico, em regime intermitente, sem dúvida é uma grande solução, como ela vem sendo já estabelecida, né? Certamente o gás natural operando de forma intermitente é aquele que compensa as intermitências das novas renováveis, né? Da eólica e da solar. Então, esse papel do gás natural, eu não vejo o gás natural como um competidor direto do nuclear. Eu acho que ambos têm o seu espaço na matriz futura da economia descarbonizada e eletrificada. Então, cada um cumprindo o seu papel, e não vejo uma superposição, tendo em vista que, volto a repetir, botar gás natural para gerar na base vai na contramão da descarbonização, ainda que ele gere menos gases de efeito estufa do que o carvão e o óleo combustível. Perfeito, doutor Leonardo. Queria agradecer imensamente a sua participação. Eu sei que os ouvintes gostariam de nos escutar muito mais, né? O senhor tem muito a colaborar aí, a enaltecer aí. Eu acho que a abertura desse webinar, eu queria aproveitar e dizer a todos que a palestra do doutor Leonardo será disponibilizada posterior. Perguntas que não foram respondidas também serão encaminhadas para todos por e-mail, né?
E lembrar a todos que, no início de junho, nós teremos o segundo webinar, né? Ainda estamos fechando o tema, né? Mas acredito que acompanhem a Abidan, que vocês vão conhecer em breve, já nos próximos dias, o fechamento do próximo webinar na primeira semana. Doutor Leonan, suas considerações finais e muito obrigado a todos os ouvintes. Estamos com 96 pessoas e chegamos a 103, lhe escutando até o último minuto. Só o senhor mesmo para provocar isso. Só tenho a agradecer a vocês a oportunidade. É um grande prazer estar esse bate-papo, né? Eu acho que foi muito mais um bate-papo do que um webinar, né? Esse nome pomposo, né? Me coloco à disposição se nós quisermos fazer um outro bate-papo específico sobre a Covid, né? Não falei sobre isso porque não estava bem no foco da série de webinar. A gente pode fazer alguma coisa paralela para discutir esse assunto, né? Porque a Covid é um tema incontornável, né? E eu ressalto a vocês a importância da gente se solidarizar com as vítimas, né? Nós estamos falando de 16 mil brasileiros falecidos, né? E cada um com suas respectivas famílias sofrendo essas perdas, né? Nós não podemos nos descolar do lado humano dessa tragédia que tem acontecido e encarar isso simplesmente como uma estatística, né? A gente fala isso, que aqui nós tivemos um óbito, não era um funcionário nosso, mas um prestador de serviço que trabalhava permanentemente aqui conosco, né? Então, eu peço que pensem, reflitam nisso e sejam, ante tudo, solidários. Mantenham-se seguros, mas sejam solidários. Agradeço, então, uma boa tarde a todos. Olha, muito obrigado a todos os nossos ouvintes, muito obrigado ao Sebrae Rio, nosso parceiro aqui do nosso webinar, muito obrigado a todos os componentes, né, do nosso Conselho Curador, nosso Conselho Fiscal, Conselho de Administração e a todos os nossos colaboradores, e agradeço imensamente e aguardo todos no início de junho ao próximo webinar. Muito obrigado, doutor Leonan, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, né? Até a próxima. Até a próxima.